Muito boa tarde. Tenho um enorme gosto em estar aqui presente. É uma sessão de uma enorme responsabilidade a que eu já não estou habituado, porque estou a falar perante as pessoas que vão poder diretamente influenciar os cursos do exercício profissional. Quero também dizer que a professora Margarida tinha slides que demonstram a preparação. Eu espero que não infiram da minha falta de slides alguma impreparação. Em todo caso, este assunto eu não o preparei para vir aqui falar. Eu este assunto tenho-o preparado. E o que eu vou dizer aqui sai-me muito da minha razão e do meu pensamento, mas sai-me muito da minha convicção. E eu podia até pedir à professora Margarida, por defeito da minha falta de PowerPoints, que me emprestasse aquele bonito slide da curva de desenvolvimento da profissão, porque basicamente o que eu gostava... Era uma brincadeira, não preciso necessariamente. Não preciso. É só metafórico. E eu quero... Tenho uma pequeníssima introdução, uma pequena introdução. E a minha pequena introdução é para dizer o seguinte: de um ponto de vista sociológico, talvez a enfermagem tenha sido a profissão que nos últimos 50 anos mais evoluiu. E isso confere-nos uma enormíssima responsabilidade. De facto, quem criou a Ordem dos Enfermeiros foi o povo português, por seus legítimos representantes. A Assembleia da República, ao criar a Ordem, pelos representantes do povo, o que está é a reconhecer que o exercício complexo da profissão chegou a um ponto que, melhor defendido de uma má qualidade de cuidados as pessoas estão, se forem defendidos pelos próprios profissionais. E é para isso que existe uma Ordem. Em primeira instância, é para defender as pessoas da falta de qualidade dos cuidados ou da falta de cuidados. É para isto que existe a Ordem. A Ordem não existe para servir os enfermeiros em primeira instância. E é preciso dizer isto de caras, porque senão a montanha pariu um rato. E toda a montanha que para um rato nem é rata, nem é montanha. E, portanto, esta minha introdução, permitam-me que sirva de um sincero cumprimento a quem aceita tomar o desígnio e um fortíssimo contributo para o desenvolvimento da profissão. Sob o meu ponto de vista, todo este desenvolvimento sociológico da profissão nos últimos anos, e que o slide da professora Margarida ilustra de uma forma bem visível, tem agora esta pergunta que a professora Margarida deixava no fim. E agora? Quando eu tive o grato prazer e o enorme privilégio em ter presidido ao Conselho de Enfermagem no primeiro mandato dos órgãos sociais, muitas coisas me fizeram vir de Lisboa a refletir, e eu ia muito do Porto para Lisboa e de Lisboa para o Porto. Uma das coisas tem que ver com a frase que traduzia talvez a maior das aspirações dos enfermeiros, que era visibilidade. Esta era a palavra, o que os enfermeiros mais queriam era visibilidade. Eu, nas minhas maluquices, um dia deu-me na cabeça vir sozinho, não disse isto a ninguém, estou-vos agora a dizer em segredo, porque não é nada que se possa dizer abertamente. Mas na minha ideia, se o que nos falta é visibilidade, por que não colocarmos câmaras nos serviços e colocarmos a prática dos cuidados na internet, in real time, para toda a gente ver. Mais visível do que isto não há. Imaginem uma câmara de filmar em todos os serviços, todas as enfermarias. E o público a poder ver, em tempo real, os enfermeiros a exercer a profissão. De um ponto de vista teórico, não há maior visibilidade do que isto. Era tudo visível. Com certeza que ficarão perplexos com tamanha parvoíce. Mas a vossa perplexidade, o que dá é a perplexidade da falta de resposta. O que é que nós queremos dizer com sermos mais visíveis?
Não é de facto sermos mais visíveis. O que nós queremos dizer é sermos mais significativos para as pessoas. É que as pessoas valorizem mais o exercício profissional dos enfermeiros. É que para as pessoas ter cuidados de enfermagem não seja indiferente. E, portanto, o futuro da enfermagem está diretamente relacionado com a nossa capacidade de ajudarmos os enfermeiros a serem progressivamente mais significativos para as pessoas. E essa é que é a única questão. Não há mais questões nenhumas. Não me interessa nada os processos internos da organização, o esforço e o gasto de energia que se canaliza para os processos internos da própria ordem, se a parte substantiva da energia que está disponível não for alocada a uma enfermagem mais significativa para as pessoas. Os processos internos não interessam para nada. Se uma organização que é talvez o principal e um dos poucos instrumentos políticos da profissão, se anular na canalização de todas as suas energias para um conjunto de processos internos que, anos e anos após, ninguém percebe para que é que aquilo serviu, onde é que se foi dar e o para que é que interessa. O desafio é, e com isto acaba a minha introdução e passarei ao tema, o desafio é uma enfermagem que seja mais significativa para as pessoas. Ou então, isto não interessa para nada, é mero folclore, que a sociedade há de cobrar. Conforme foi a sociedade que permitiu o desenvolvimento sociológico da profissão que a professora Margarida superiormente ilustrou, há de ser a mesma sociedade que, em face de algum rato que alguma montanha venha a parir, nos vai retirar esse impacto sociológico. E sob o meu ponto de vista, e foi esta a opinião que a professora Margarida pediu para antes do painel, que é o que todos esperam, mas têm que levar com isto antes por força do programa, é o desafio que se coloca. E agora quero verdadeiramente entrar mais numa perspectiva teoricamente suportada para explicar o tema que eu quero dizer. Então a questão é, como é que nós sabemos o que sabemos? Onde é que nós fomos buscar e por que processo nós sabemos o que sabemos? Por exemplo, uma determinada personagem um dia deslocava-se, reza os escritos, entre Alexandria e Siena, achou que era muitos quilómetros, pensava que ia sempre em linha reta e, ao verificar que a linha do horizonte estava sempre à mesma distância, concluiu que a Terra era redonda. Bom, e então como é que se sabe o que se sabe? Como é que se sabe que a Terra é redonda? Hoje tira-se fotografias dos satélites e verifica-se empiricamente a redondeza da Terra. Mas naquela altura, por falta de satélites, foi por inferência teórica, foi por inferência do pensamento que se chegou a essa conclusão. Essa personagem que devia ser cismática, digo eu, e portanto desinteressante, como é habitual, também verificou que o ângulo da sombra da Catedral em Siena, comparado com o ângulo da sombra da Catedral à mesma hora em Alexandria, era diferente. E então, porque até tinha deduzido que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, calculou o perímetro da Terra. Não só disse é redonda e disse mede não sei quanto. O grande problema do Pitágoras foi chegar à conclusão de como é que ia medir. E há uma pergunta muito interessante do ponto de vista académico, que é: o que é 1 metro? É uma pergunta extraordinária. Se nós nos colocarmos a perguntar o que é 1 metro, é uma definição difícil, mas em todo caso fácil, porque trata-se de uma convenção. Não tem nenhum, o metro é o tamanho de um pau que está no Museu do Louvre, numa sala que se chama as medidas padrão. Ora, na altura, esta pessoa, quando quis calcular o perímetro da Terra, não tinha o pau no Museu do Louvre. Daí decorre, quando ela quis calcular o perímetro da Terra, tinha que se questionar: vou calcular como? Medindo como? E então aproveitou o conhecimento que ele julgava que toda a gente tinha do tamanho do Estádio Olímpico de Atenas e calculou o perímetro da Terra em estádios. Excelente. Foi assim que o conhecimento evoluiu. A maneira de construir o conhecimento foi assim até chegar ao Descartes, com aqueles defeitos todos que se lhe conhecem hoje. Ora, o Descartes tinha visto o Galileu contrariar o Copérnico, a dizer que afinal não era a Terra que está no meio, quem estava no meio era o Sol. E o Galileu acrescentou um aspecto muito importante do ponto de vista, vou utilizar uma palavra a correta, epistemológico. O que o Descartes percebeu
foi que o Galileu não tinha apenas criado uma teoria inferida, mas tinha feito a prova empírica, transformando uma pequena teoria numa tese comprovada. E por isso passou o resto dos seus dias, isto já é estou eu a dizer, que passou o resto dos seus dias, como se não tivesse feito mais nada, eu não faço a mínima ideia, mas a escrever o discurso do método, criando o método científico e criando as ciências. A partir daí, o ensino universitário divide-se por disciplinas. E toda esta minha treta é para perguntar, a enfermagem é ou não é uma disciplina de conhecimento? E qual é o impacto que isso tem na profissão? E então eu vejo a equipa de saúde como um piquenique. E a pergunta é, o que é que cada um leva para o piquenique? Portanto, há uns que há muitos anos levam para o piquenique um conjunto de alimentos. E se nós, enfermeiros, pertencemos à equipe de saúde e queremos ser membros que tomam decisões autónomas, vejam bem o que estamos a falar, sob este ponto de vista, e então nós temos que dizer qual é o nosso contributo particular, o que é que nós levamos para o piquenique. A enfermagem ser ou não uma disciplina do conhecimento tem só esta implicação, que é, qual é a natureza disciplinar da proveniência do conhecimento que os enfermeiros usam para tomar as suas decisões. E eu pergunto-vos, que tais decisões autónomas, que exercício profissional autónomo é aquele em que o conhecimento utilizado não tem uma proveniência disciplinar da enfermagem? O que é uma tal autonomia em que, para efeitos desse exercício autónomo, o conhecimento que eu uso para tomar a decisão é conhecimento que provém da medicina, da psicologia, da antropologia, versus, mas não da enfermagem? Meus amigos, eu não tenho pretensões a rigorosamente nada. Se os enfermeiros, as decisões que tomam, não envolvem conhecimento disciplinar da enfermagem, os enfermeiros não têm decisões autónomas. Podem dar as voltas que quiserem. Saltar, pinchar, dizer que isto é muito teórico, que porreiro é ser prático. Irrelevante para mim. Para mim, na minha cabeça, está claro. Se os enfermeiros, nas decisões que tomam, não usam conhecimento disciplinar próprio, a sua decisão nunca será autónoma. E é esta a minha opinião, que não foi pensada para esta conferência. Eu tenho uma fortíssima convicção baseada em argumentos e não em metáforas, nem anedotas. A minha opinião é baseada em factos e argumentos. E é com factos e argumentos que eu aceito ser contrariado. Claro que a enfermagem é uma disciplina de conhecimento. Claro que as pessoas precisam de uma enfermagem mais suportada em conhecimento da enfermagem. Se não, vejamos. Nós estamos teoricamente a dizer que a enfermagem é, e vou usar algumas das assunções teóricas que descrevem o objeto de estudo da disciplina, que nós promovemos a independência das pessoas, que a enfermagem visa que os doentes se tornem mais autónomos. Se eu perguntar a um universo tão alargado de enfermeiros, como? Quais são os saberes profissionais que, de um ponto de vista da sistematização de uma profissão, me caracterizam um exercício autónomo de um enfermeiro a promover a autonomia? O que nós vamos usar é, cada enfermeiro vai usar os seus saberes, sendo que há uma grande diferença entre os saberes dos enfermeiros e o conhecimento da enfermagem. O conhecimento da enfermagem é o que permite ser ensinado, investigado e, já agora, financiado. Não tenho qualquer dúvida de que nós precisamos de muita investigação para saber quais são os fatores que interferem na reconstrução da autonomia num doente dependente. Esses doentes, eu tive a oportunidade, agora, recentemente, na colaboração com o Observatório da Saúde, em coordenar uma equipa que escreveu um capítulo que está nesse relatório sobre as pessoas dependentes no autocuidado. É preciso ter-se a noção da dimensão. Neste momento, aquilo que é possível estimar por defeito, 50 mil famílias têm um doente acamado integrado no domicílio, abandonados à sua sorte, com os prestadores de cuidados a exercerem e a prestarem os cuidados que lhes dá na cabeça e por tentativa e erro. A ordem tem que ser a voz destas pessoas. Estas pessoas não recebem os cuidados que merecem.
não recebem os cuidados que precisam. E estas pessoas não receberem estes cuidados é o equivalente a uma pessoa que precisa de ser operada às cataratas e não é operada às cataratas. E se a TVI abre com a pessoa que não acede à operação que precisa às cataratas, alguém tem que, na nossa profissão, ser capaz de pôr a TVI, entenda-se, os meios de comunicação social, a falar das pessoas que têm a necessidade em cuidados e que a eles não têm o mínimo acesso. Sendo que estes cuidados são cuidados que estão presentes num sistema onde é mais fácil aceder a uma ressonância magnética nuclear do que a estes cuidados básicos de suporte da vida. Se a Ordem tem interesse para alguma coisa, há de ser em primeira instância para garantir a estes cidadãos que vão receber cuidados de qualidade. E não há nenhum processo interno da profissão, nenhum processo interno da organização que possa ser comparável na importância ao impacto que pode ter uma ação de um órgão profissional de uma profissão que é a segunda maior profissão em Portugal a seguir às Forças Armadas, relativamente àquilo que é o seu mandato social, que é prestar cuidados. E prestar cuidados de enfermagem baseado em conhecimento de enfermagem. Felizmente, estes poucos anos de investigação progressivamente mais séria na área dos cuidados de enfermagem vão produzindo conhecimento que pode ser transferido para a prática dos cuidados e ajudar a que as práticas profissionais ganhem qualidade e se tornem mais significativas para as pessoas. Pode haver uma profissão sem ensino? Pode. Pode haver uma profissão cuja aprendizagem da arte se faz meramente em contexto de trabalho? Pode. Vejam é o lugar que essas profissões têm na sociedade quando comparadas com aquelas que exigem um técnico superior. E já agora, para voltar à Grécia de onde saí, queria dizer-vos que estamos na academia e esta rapaziada nova que tão densamente preenche este auditório e que tão fervorosa é das tradições académicas, saibam que a Academos é um sítio em Atenas. E é o sítio onde o Platão, o Aristóteles, o Sócrates iam ensinar os discípulos a pensar, a refletir de forma metódica e organizada, a pontos de, quando eles já pensavam de uma forma metódica, organizada, sistematizada, eram licenciados para pensar sozinhos. Ser licenciado é estar autorizado a pensar sozinho. E uma profissão que precisa de um licenciado para tomar decisões autónomas torna-se, sob o meu ponto de vista, óbvio e, por isso, indiscutível, quer dizer, sem qualquer necessidade de ser discutido, que não há qualquer hipótese desta profissão evoluir sem o desempenho e o papel do ensino e da investigação. Sendo que da investigação nós podemos melhorar muito as nossas práticas, contribuindo assim para cuidados de enfermagem mais significativos para as pessoas, que é o único objetivo e o único desidrato que, sob o meu ponto de vista, o meu pensamento consegue alcançar. Queria dizer-vos que neste momento, de acordo com aquilo que é a lei que regula o ensino superior em Portugal, nós temos que claramente, e este é o momento da clareza, este é o momento de falar claro, nós temos com clareza que dizer o que é que nós entendemos da integração do ensino da enfermagem no Sistema Educativo Nacional. É politécnico ou não é politécnico? É universitário ou não é universitário? É para ficar como está ou não é para ficar como está? E temos que o fazer com clareza. Estas ambiguidades são muitíssimo prejudiciais. E estou grato de poder ter esta minha participação e ficaria muito satisfeito de ver com clareza especificado esta questão. O 480, que é um obstáculo epistemológico à profissão em Portugal, é para acabar ou não é? Não há nenhuma profissão em Portugal que tenha um decreto de lei que diga o ensino desta profissão tem um nível politécnico ou tem ensino universitário. Isto não existe. Só existe no caso da enfermagem. É claramente uma menos valorização social. E eu, sob o meu ponto de vista, acrescentaria no gráfico da Margarida o ponto de 2016 com um marco
que é o fim, o funeral do 480. Funeral esse que, por razões óbvias e idiosincrasias específicas, talvez seja, na minha vida, o único funeral a que eu teria um imenso prazer de poder assistir. Muito obrigado.